Hoje eu vou te mostrar como é que eu uso AI no meu fluxo de trabalho. Sou Fernando Belotto, trabalho para empresas internacionais como desenvolvedor sênior e hoje eu quero te mostrar um pouquinho do meu fluxo de trabalho com AI aí como um sidekick, como é que eu uso ela no meu dia a dia para entregar mais código, para resolver tarefas repetitivas, entregar ainda com mais qualidade e em menos tempo, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto. Esse é chave. Uma vez que você tem a sua conta lá no ChatGPT, você abrir o ChatGPT, eu quero que você instale ele como um PWA. Como é que você vai fazer isso? Se você usa o Chrome, você vem aqui do lado, ó, você tem Save and Share e tem, ó, Stage Page, Install Pages App. Clicou aqui, ele vai instalar o ChatGPT como um aplicativo do Chrome. O que é bom isso? Ele te deixa colocar ele como um aplicativo mesmo. Então ele aparece no seu sistema operacional como um aplicativo. Esse aqui de baixo é o oficial desktop, tá? Mas esse aqui é o do Chrome. Então ele abre uma tela do Chrome que ela fica mais ou menos assim, ó. E eu consigo deixar ele isolado. Então eu não perco ele nas minhas tabs, nem nada do tipo. Então ele consegue ficar do meu lado o tempo todo. E agora algumas dicas assim, no fluxo de trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô ali no meu dia e eu preciso de algum mock. Preciso fazer, vamos supor, eu tenho uma esquema, um retorno ali de, sei lá, uma listagem de livros, né? Que eu tenho um aplicativo de livros. E eu tô desenvolvendo aquilo ali no meu front-end, no meu back-end, e eu quero ter alguns mocks para eu testar. Como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes a gente define uma esquema, primeiramente. Vou definir uma aqui no próprio ChatGPT e pedir para ele gerar um JSON de mock. Então, please provide me a JSON mock for the following schema. E aqui eu vou colocar, por exemplo, type book, e aí ele vai, eu quero, né, uma lista, né? Então eu vou falar assim, ó, JSON list, não precisa tá nada perfeito. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ID string, eu vou colocar title string e vou colocar também author, sei lá. E aí eu coloco um string também, vai ser bem simples, só para te mostrar. Então, ó, dei um enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entender e vai me dar uma lista. Essa lista eu posso copiar e jogar no meu editor de texto e usar ele, por exemplo, salvar como um arquivo JSON mesmo, ou colocar no meu arquivo no front e no back se eu estiver trabalhando com TypeScript, que já parsei ali fácil pra gente. Outra coisa que eu uso ele também bastante, às vezes eu tenho uma implementação que eu quero melhorar. Aí eu acabo até usando o Copilot, eu nem uso o próprio ChatGPT, que é o seguinte, tô com esse projeto aberto, posso vir, por exemplo, aqui num dos meus hooks. Poderia, claro, copiar esse cara aqui e jogar no ChatGPT, por exemplo, how to this code, e aí você manda, né? Então, sempre um pouquinho de contexto, e aí você manda a função em si, manda o código. Aqui ele talvez vá aprimorar de alguma forma, aqui vamos ver o que ele faz. You can readability, aqui ele mudou pouca coisa, né? Mas que ele não mudou praticamente nada. Nem sempre vai ser útil para você. Se eu, por exemplo, tirasse esse use callback, eu poderia pedir para ele melhorar a performance, aí talvez ele colocaria o use callback. Mas uma coisa que eu uso aqui é mais o Copilot. Então, se você não tiver extensão instalada do Copilot, instala aí, ó. Copilot, vale super a pena ter, por mais que muitas vezes assim não vai te dar o melhor prompt, a melhor resposta, mas às vezes ele vai facilitar muito o seu fluxo, tá? Você vai poder, por exemplo, on the spot mesmo, chamar ele aqui com Ctrl I, e aí você já consegue pedir uma ajuda ali para às vezes explicar o código ou resolver algum problema. Geração de mock é muito bom, melhorar o código de vez em quando ele funciona bem. Uma coisa que eu uso também é geração de SQL, tá? Então, assim, a gente acaba não tocando em SQL todo dia, né? Pelo menos eu não tenho o costume de sempre estar escrevendo alguma query lá, mas você, por exemplo, com uma esquema, por exemplo, essa esquema aqui que eu defini, ó, esse type book aqui em cima, eu poderia pedir para ele, ó, please generate command to create for this schema. E aí eu passo a esquema e ele vai interpretar e vai me dar o create table ali, ó. Então, de fato, assim, para SQL, muitas vezes, quando você está resolvendo queries complicadas, ele consegue te ajudar, né? Claro, vai chegar um nível que, querendo ou não, você sempre vai ter que verificar, e algumas queries muito, muito complexas, ele não vai conseguir te ajudar, assim, de maneira rápida, né? Às vezes ele vai acabar entrando no seu caminho. Mas o que você pode fazer para começar, ele é fenomenal. Às vezes você quer criar uma tabela, às vezes criar uma relação, ele é super rápido nisso. Então, outro exemplo aí para SQL. Um outro fluxo que eu uso bastante, às vezes, fazer um parse de dados. Então, por exemplo, seu back-end ele tá te trazendo um formato e no front você quer usar outro formato. Então, por exemplo, em vez de title e author, ele mudou o nome disso para, sei lá, aqui vira user e title vira name. Então, eu posso pedir para ele fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui naquela mesma esquema e eu peço para ele o seguinte, vamos ver como é que ele sai. Write me a parser to change the return API from this to this schema. E aí, ó, eu coloco ele aqui, ó. Por exemplo, type book 2, aqui eu vou só inventar um outro nome. E aí, ID continua ID, mas o title vai virar name. E aí aqui eu falo para ele, is where map from title. E aí eu vou colocar user string map from author. Então, beleza, ó, vamos ver como é que ele se sai.
Ó, ele vai me dar uma função. Vamos ver se ele me dá uma função que funciona. Recebe book, retorna book 2. Então, assim, aqui é um exemplo super simples, né? Claro. Mas você pode fazer isso para funções mais complicadas, tá? Funções que você tem que mapear muitos fields. Um field, outro field, 3, 4, 10. Às vezes os seus objetos têm, sei lá, 15 propriedades diferentes. Ele é super útil para isso. Então, ele é bom para fazer parse, ele é bom para escrever SQL simples, ele é bom para gerar mock, fenomenal para gerar mock. E para resolver alguns bugs. Às vezes, dependendo do bug que você tem no seu terminal, né? Por exemplo, você tá tentando rodar um comando que não tá instalado, vamos supor, npm run, sei lá, asd. Aí ele deu esse missing script, né? Aí você copia isso aqui, ó. Claro que você pode usar até o Copilot aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui, me this error, asd. Então, muitas vezes ele fala, ó, ele tá indicando que o script asd não tá definido no seu package.json, de fato não tá, né? Então aqui ele mostra, ó, o package.json, fala onde é que tá esse arquivo, etc. Facilita, tá? Que ele até deu um exemplo, ó, você pode adicionar um custom script chamado asd, e de fato, esse script não existe. Se eu for lá no meu package.json, ó, você vê que ele não tá lá, né? Não existe um asd. Eu rodei de propósito, óbvio, pra dar um erro, mas você vê que ele te dá uma orientação, assim, te dá um caminho pra você seguir. Principalmente pra quem tá começando, cara, excelente na questão de resolução de bugs também. Outro exemplo que eu posso te dar é para você não só fazer um parse, né, mas às vezes transpilar uma linguagem para outra. Por exemplo, aqui a gente usa muito Tailwind, né? E muitas vezes você vai ter um CSS ali que você conseguiu do Figma, etc, que não é Tailwind, você vai ter que escrever o Tailwind relativo, né? Então eu vou pegar uma classe CSS aqui, ó, só para te mostrar um exemplo de como isso pode funcionar. Vamos supor, eu tenho essa classe logo, né? Descobrindo ainda como é que o Tailwind funciona, ou a classe é muito grande, eu posso fazer assim, ó, please convert class to Tailwind in a div. Vamos ver como é que eles se saem para transpilar uma classe para uma div, ó. Então ele mostrou ali a classe e mostrou o D para Tailwind, que tá, ó, tá ok, ó. 6em, né? Tá vendo, ó? Então ele já fez um H24, um P6, viu? Change filter. Dependendo, por exemplo, com cores também ele vai super fácil. Então vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Tipo esse redox, please convert this to Tailwind. Então você vê, ó, super rápido, você pode usar isso no Copilot mesmo. Ele te dá, ó, e ele já vai te dar o Color Palette. Aqui ele tá mostrando como configura, né, no Tailwind Config. Pra você usar o Custom Gray, ele já te dá aqui, ó, Text Custom Gray. Então, assim, pra Tailwind também, se você quiser trazer CSS, converter pra Tailwind ou Tailwind pra CSS, o que for, funciona super bem. Bom, eram essas algumas das ideias que eu tinha para te dar enquanto como usar a AI no seu fluxo de trabalho com o ChatGPT ou o GitHub Copilot. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você está usando AI para outros usos, né? E eu te vejo na próxima, tá? Um abraço e até mais.